Olá, alunos do terceiro ano, vamos com mais uma aula de História, né? A nossa aula de História hoje, nós vamos aprender sobre marcos históricos da cidade. Então, o objetivo da aula é identificar os marcos históricos do lugar onde vivemos. E as cidades, elas possuem uma história, e todos os elementos que a constituem podem ser estudados, né? Ou seja, as praças, as escolas, as ruas, as casas, os monumentos, são marcos históricos que podem ser estudados, que trazem uma história daquele local. Entre os pontos de referência dos moradores de uma cidade, incluem-se os marcos históricos, que nós estamos aprendendo. Né? E algum desses marcos históricos, né, pode ser o nome das vias públicas, das ruas, né, avenidas, né, cujas as origens elas são diferentes. E observando aqui nessas duas imagens, cada imagem representa uma rua e veja que ela recebe um nome. Vemos aqui a rua, Rua Professor Dias da Rocha, né? Também a rua é a Avenida Dom Luiz. Então, as ruas recebem, então, o nome. São pontos de referência. Ruas em diferentes cidades diferentes recebem o mesmo nome. Olha que interessante. Então, às vezes tem um nome de uma rua que outras cidades também têm o mesmo nome. O fato de diferentes localidades apresentar o mesmo nome de rua demonstra que o homenageado tem uma importância regional, estadual ou nacional. Por exemplo, nós temos aqui, na Nova Porto 15, a rua José Pedrocian. Mas em outras cidades também tem esse nome de uma rua chamada José Pedrocian. Por exemplo, lá na cidade de Campo Grande. Né? Então, o que isso mostra para nós? Então, mostra que o homenageado ele foi de grande importância para o nosso estado. Então, veja como que as ruas, então, é um marco histórico, conta a história, né, de alguém que está por trás, né, alguém que foi homenageado, que recebeu ali, aquele nome daquela rua. E o professor colocou algumas imagens aqui da Avenida Petrocina, lá na cidade de Campo Grande, um mapa, né? Você, qual é o nome da sua rua? Da rua da sua casa, né? Como que é a sua rua? Ela tem comércio ou só tem residência? E o que você mais gosta na sua rua? Você costuma brincar na rua da sua casa? Conforme mencionado, a rua, ela recebe um nome, né? Porque faz parte de uma história. Então, a rua da sua casa tem um nome. Então, com certeza, ela tem uma história por trás daquele nome que recebe ela, né? Observe essas imagens que eu coloquei aqui. Ó. Temos aqui, ó, as crianças brincando, então, numa rua de uma cidade. Então, muitos usam ali a rua para fazer brincadeiras. Isso é bastante interessante, né? Faz parte, então, da história de uma cidade, né? Ali as ruas, né? O marcos histórico da cidade. Como atividade, vocês vão fazer a atividade 1 da aula 1 de História, né? Marcos históricos da cidade. Leia o texto no quadro e depois responda as questões. Diz assim o texto. Entre os pontos de referência dos moradores de uma cidade, incluem-se os marcos históricos. Algum desses marcos históricos pode ser o nome das vias públicas, ruas, avenidas, praças, cujas origens são diferentes. Né? Então, temos aqui a perguntinha 1 respondida, né? Todas as ruas de uma cidade recebem um nome. Qual é o nome da rua onde você mora? Você vai estar registrando aqui. Por que em diferentes lugares apresenta o nome de uma rua igual? Que nem foi citado o caso. Da Nova Porto 15 tem o nome de uma rua, né? José Pedrocian, e também em Campo Grande, né? Um outro exemplo. Né? Como é a sua rua? Ela tem comércio ou só residência? A outra perguntinha. O que mais você gosta da sua rua? Número 5. Você costuma brincar na rua da sua casa? Qual tipo de brincadeira? Então, registra aqui. E depois tem, por último, aqui, ó, desenhe no quadro abaixo
a rua da sua casa. Você vai desenhar, né, pintar, né? Não esqueça de colocar a placa com o nome da rua. Você vai poder registrar ali, fazer a rua e desenhar aquela plaquinha, né, identificando ali o nome da rua, do homenageado que recebeu o nome daquela rua. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo a todos uma boa aula.